Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Nós queremos hoje falar sobre o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento é a segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja e para julgar as nações. E nós vamos ler os textos da palavra de Deus, primeiro Lucas capítulo 21, verso 28. Já está aí no televisor. O texto em Lucas 21, 28 diz: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O próximo texto, 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Vamos ler junto, igreja? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca, para que não vos entristeçais, porque se cremos que Jesus morreu, verso 15, dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, precederemos que dorme. Verso 16, porque verso 17, depois seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18, portanto, amém. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, o verso, isso. Diz o que, irmãos? Sabe, porém, isto. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. E há de acontecer o arrebatamento da igreja. O arrebatamento será um sinal totalmente restrito para a igreja. Não será visível para as nações. O arrebatamento será secreto. O arrebatamento vai acontecer antes que comece o relógio escatológico de Deus, quando Cristo tirar a sua igreja. Logo após esse advento, há de vir o anticristo, o homem da ignominia, o homem que trará terror. Ele levará as nações para um caos. Primeiramente vai ser um tempo de falsa paz, mas antes que se abram os selos e os cavaleiros com seus cavalos venham para trazer a tragédia sobre a face da terra, a Bíblia diz claramente que haverá o rapto da igreja. A igreja será tirada dessa terra. Deus tem um tempo determinado. Ele está aguardando os sinais para que aconteça o arrebatamento. Existem sinais para a segunda vinda de Jesus e os sinais para o arrebatamento. Cristo, quando vier na segunda vez, ele primeiro aparecerá para os seus. O mundo não verá, as nações ímpias não verão, os homens ímpios, aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que ignoram a palavra de Deus, aqueles que desprezam a palavra do Senhor, aqueles que não estão pensando nas suas almas, na vida eterna, aqueles que estão no pecado, eles jamais verão o Senhor. A primeira vinda do Senhor, ele veio e foi visto por todos. Na sua segunda vinda, na primeira etapa da segunda vinda, ele virá para aqueles que o aguardam. É chamada parousia. A vinda do Senhor como algo que será o advento do arrebatamento. E a Bíblia fala claramente, nós lemos aqui, quando o Senhor vier, ele estará nos ares.
E a Bíblia diz que nós não precederemos, os que estiverem vivos não vão preceder os que já morreram em Cristo. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que já passaram para o Senhor. E eu fico lembrando dos meus pais, eu fico lembrando de muitos irmãos que deram suas vidas aqui nessa casa espiritual. Irmãos que eu conheci, que foram fundadores dessa casa espiritual, que trabalharam, que ofertaram, que dizimaram, que acreditaram. O próprio reverendo Veloso José Soares. Muitos irmãos que aqui viveram. Mas a Bíblia diz que nós os encontraremos, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia! Nós teremos uma grande reunião nos ares, aleluia! Lembrar de irmãos amados, e a Bíblia diz que nós não precederemos a esses irmãos que já estão no Senhor, mas por uma questão cronológica e também organizacional de Deus, tudo vai acontecer no seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E também há o tempo de semear e há o tempo de colher. E vai ser uma colheita maravilhosa. Amém, irmãos? Esses irmãos que foram semeados na terra. A Bíblia diz que quando chegar o advento do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. É o processo lá de Ezequiel 37. Cada osso no seu osso. E há um fenômeno para trazer a vida de volta. O Apocalipse ainda diz o seguinte: então o mar dará os seus mortos e a terra dará os seus mortos. Todos serão novamente erguidos perante o Senhor. E nós encontramos nesse texto, a Bíblia diz que nós devemos ficar alertas. Vigiai, porque já é chegado o tempo. O tempo já é chegado, irmãos. A igreja do Cristo poderoso não pode ter parceria com o mundo. Nós não temos nenhuma associação com o mundo. Nós somos divorciados do mundo, divorciados do pecado, divorciados do diabo. Tudo aquilo que contradiz a palavra do Senhor não tem aliança com aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos resgatou. E isso que o apóstolo Paulo está falando, que nós, nesse momento, seremos tirados. E só aqueles que esperam a volta do Senhor, que verão o Senhor nos ares. Pessoas que têm pecados secretos, pessoas que ficam com espírito de engano, pessoas que estão aparentemente salvas e acham que vão ser levadas de qualquer maneira. Ninguém entra no céu de qualquer maneira. Ninguém entra na glória futura de qualquer maneira, queridos irmãos. A Bíblia diz que Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ninguém vai entrar achando que esses pecados acumulados, pecados pequenos, pecados camuflados, que coisas estão sendo feitas no oculto, que Deus não está registrando. Se você está pensando que esse arrebatamento vai ser de qualquer maneira, não será, meu irmão. Nós devemos estar preparados. Eu estou ouvindo o clangor de trombeta. Quando chegar a hora, a Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe. Quando esteve aqui na terra, ele não pôde nem falar porque estava debaixo da obediência. E como filho, ele não poderia falar as coisas a respeito que só pertence a Deus. E a ele ficou calado como filho. Agora sim, na eternidade, como Deus, ele sabe. Mas a Bíblia diz que o tempo e a hora vai chegar em que Deus vai avisar o anjo. É hora de tocar a trombeta! Toca a trombeta! É hora de colheita! É hora de trazer o meu povo, os meus filhos, de tirar eles da terra, como foi tirado Noé e sua família do grande dilúvio. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia! O Senhor vai nos resgatar, nos tirar. Ninguém sabe a hora, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a alguns meses, alguns anos, ou pode ser após esse culto, ou na hora que nós estivermos aqui nesse culto. Oh, que coisa maravilhosa! Imagina só acontecendo aqui nesse culto, irmãos. Aqui nós já adorando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, e a trombeta tocar, nós vamos ouvir. Esse toque da trombeta, como nós lemos, só ouvirão os que estão ligados no Cristo poderoso.
Só ouvirão o toque da trombeta aqueles que estão em espírito e em verdade. Porque esse toque não vai ser ouvido do lado de fora da vida, não. Esse toque não vai ser ouvido de maneira que as pessoas vejam, não. Esse toque vai ser feito lá nos céus e você vai ouvir aqui na sua consciência. Chegou a hora. Oh, aleluia, Maranata, vem, Senhor Jesus. O que adianta o homem ficar pensando nos seus sonhos, seus projetos, investir tanto? O que adianta o homem pensar em adquirir bens e granjear tanta coisa nessa vida? Ele perder tanto tempo em planos e projetos, mas se ele não pensou na sua vida eterna, na sua alma que é eterna. Deus nos chamou para isso, para despertar esses que estão dormindo, sono da indolência. Deus nos chamou para isso, igreja. Nós fomos chamados para ganharmos almas, para orarmos, para convencermos através do Espírito Santo aqueles que estão agora sendo conduzidos para o fogo eterno. Olha, o apóstolo Paulo está falando, olha, esse arrebatamento vai ser um arrebatamento secreto. O que diz aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Não haverá mais morte, não haverá mais dano. Aleluia. A morte não entrará mais no novo tempo. Teremos corpos incorruptíveis. Não terão mais prazer a ceder aos desejos dessa vida. Aleluia. Irmãos, isso acontecerá só para aqueles que esperam pelo Senhor. Será um tempo terrível aqueles que não forem levados pelo arrebatamento. O que vai acontecer no mundo vai ser um caos profundo. Vai ser desgraças, calamidades, pestes, uma mortandade. Vai ser realmente uma ação do próprio inferno. Satanás, o diabo, estará orquestrando as almas que aqui ficarem. Por isso que a Bíblia nos alerta a respeito de estarmos atentos. Os prazeres dessa vida passarão. Precisamos estar ligados. Tem muitos irmãos brincando com a salvação, brincando com a oportunidade, brincando com a vida eterna. Eu não sei quanto tempo vou viver, nem você sabe. Mas de uma coisa nós podemos hoje aqui confirmar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a nossa salvação está certa e garantida e que nada poderá nos retirar, nada poderá nos roubar das mãos do Deus eterno. Amém? Pessoas cedem a sua salvação por prazer de prostituição, por vícios, por maldições, por prazeres efêmeros. Pessoas trocam a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, por qualquer coisa passageira dessa vida. Mas há de acontecer como aconteceu no tempo de Noé. Nós vamos falar sobre isso. Vai acontecer também com a igreja do Senhor. A Bíblia diz que muitos casavam e se davam em casamento, eles estavam ocupados e não se preocuparam com o grande dilúvio. Quando o arrebatamento acontecer, se instaurará um caos profundo, porque o anticristo há de se manifestar. Nós podemos ver que a segunda vinda de Cristo será visível para o mundo. E
vai ser terrível. O grande e terrível dia. A segunda vinda de Cristo está baseado todo dentro das Escrituras. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mateus 24, versículos 29 e 30. Podemos ler. Olha o que diz. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Será a segunda vinda, não como mais estendendo a salvação como Salvador, mas será como juiz de todas as tribos, línguas, de todas as nações. O que diz Mateus 24, versos 29 e 30. E logo depois da aflição, olha aí, irmãos, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Serão dias terríveis. Catástrofes. A Bíblia fala que homens subirão as montanhas e se atirarão de lá procurando a morte, porque a dor existencial será horrível. Pessoas se atirarão contra as pedras e haverá um grande gemido. E a própria palavra de Deus nos diz que será tempos tão terríveis que faltará tudo. E a possibilidade de salvação para aqueles que não subiram através do arrebatamento será pela espada. Enquanto o arrebatamento promove um ministério chamado salvação pela graça. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Isto não vem, é dom para que ninguém se glorie. Então nós entendemos que hoje nós estamos no ministério da graça, o que significa? Nós não sofremos nada, nós não precisamos pagar nada, mas em compensação, após o arrebatamento, a salvação vai ser puramente por fidelidade à crença do que está por vir. Do que está por vir. Essas pessoas vão morrer porque não vão querer receber o sinal da besta. Porque tudo que será organizado pelo anticristo vai ser orientado por Satanás, pela besta. As pessoas só poderão comprar, negociar, só poderão comer, só poderão beber, só poderão viver aqueles que têm o sinal da besta. E é o sinal da besta mesmo. Jesus está voltando. Eu não sei como está a sua vida. Eu confesso para você que eu oro por você. Você que ainda não tem um compromisso de salvação, eu oro por você. Porque essa vida não é vida eterna. Essa vida é vida passageira. A segunda vinda de Cristo será precedida de sinais. Muitos sinais acontecerão. E esses sinais nos mostrarão o que vai ocorrer com a segunda vinda de Cristo. Enquanto a primeira vinda de Cristo foi como Salvador, a segunda vinda tem duas partes. A primeira parte é de arrebatamento, só para a igreja, só para o povo de Deus. E a segunda parte da segunda vinda será para todas as pessoas, os ímpios, aqueles que foram contra a palavra, que viveram contra o reino de Deus, eles receberão duro castigo. Irmãos, você crê na Bíblia? Amém? Diga assim, pastor, eu creio na Bíblia. E isso que eu estou falando está aqui, meu irmão, na palavra do Deus eterno. Guarde a sua salvação. Guarde a sua salvação até o fim. É tempo de restauração, é tempo de conserto, é tempo de cura, é tempo de você ressuscitar. Porque você está vivo, mas está morto para Deus. O maior bem que o homem pode ter é a certeza de ter o seu nome escrito no livro da salvação, no livro da vida, aonde ninguém pode tirar, aonde o inferno, o diabo, o pecado não pode tirar. Aqueles que estão salvos pertencem ao Senhor. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida serão conduzidos para a eternidade com Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, a Bíblia diz, esses foram lançados para o inferno. E o inferno foi lançado
no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 em diante. Então a sua salvação é algo pessoal. Ninguém pode te conduzir à salvação que não seja a sua própria consciência de que é pecador, de que com Deus você tem a vida eterna. Sem Deus você não tem nada. Ninguém pode dizer que por causa de alguém eu não fui salvo, por causa de alguém eu fui salvo. Todos que são perdidos ou que são salvos são por uma consciência própria, de foro íntimo. Então ninguém pode dizer, não, eu estava na igreja e alguém me tirou. Ninguém te tirou. Você que saiu, você que quis. Eu ouço pessoas dizendo assim, pastor, eu estou dando um tempo. Irmãos, vou te dizer com sinceridade, problema dele, problema dela. Pastores, vocês têm que pregar a palavra de Deus. Pastores, vocês têm que falar a verdade. Os pastores dessa casa, pregue a palavra. A salvação é responsabilidade pessoal. Ninguém é responsável por ninguém na salvação. Porque nós temos consciência, está escrito. A salvação é pessoal. Então, não venha me dizer que você não alcançou a salvação porque você está vendo um mau testemunho de alguém. Que você está vivendo uma vida totalmente errada porque você não tem um bom testemunho de uma pessoa que mora dentro da sua casa. Isso porque você quer justificar o seu pecado, quer justificar a sua vida insana espiritual. Mas aqueles que querem realmente ser salvos, se decidem, corroboram a sua confissão de fé diante de Deus. Irmãos, eu não sou salvo para ser exibido para as pessoas. Eu sou salvo porque eu necessito da salvação. Eu careço da salvação. Talvez tenha pessoas que estão ao seu lado e você não tenha se preocupado com essas pessoas. Tem pessoas que estão indo para o inferno, estão indo para a perdição eterna. E a única coisa que você faz é manter o seu orgulho religioso. E você não se preocupa em pregar a palavra. Pregar a palavra é um dever da igreja. Pregar uma palavra é um dever de todos nós. Evangelizar é um dever de todos nós. Mantermos a obra é um dever de todos nós. Se nós estamos pregando a palavra, é essa palavra que convence as pessoas. Mas nós estamos fazendo a nossa missão. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Cada dízimo, cada oferta, cada trabalho, cada pedra que você carregou, cada carrinho, cada pá que você pegou aqui na igreja, cada vassoura, o que você colocou, o que você fez, o que você tem feito, o teu coração na obra de Deus, tudo isso está escrito diante de Deus. A Bíblia fala, irmãos, em Malaquias, que há um memorial diante dos olhos do Senhor por todos os nossos atos. Não fica achando que Deus te deu alguma coisa para você se exibir. Que Deus te deu algum dom, talento, que Deus te deu uma condição financeira, que Deus te deu esse carro, essa casa, para você achar que isso tudo é para você. Não! Para você entender que Ele te deu para que o nome dEle fosse glorificado, exaltado. Porque a Bíblia fala, irmãos, que não existe preço, uma alma salva. A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Tudo que nós fizemos para Deus ainda é pouco, porque nós jamais pagaremos o que Ele fez por nós. Aleluia! Quando eu olho as pessoas tão lentas, letárgicas, tão descuidadas, tão relaxadas com a obra de Deus, eu estava falando com o irmão, olha, existe uma grande diferença. Quando chegar lá nos céus, a Bíblia diz que após esse momento do arrebatamento, nós vamos passar por um momento da entrega dos galardões. Os galardões serão entregues. Mas a Bíblia fala que se a sua obra for de palha, se for de feno, ela vai ser consumida pelo fogo do Senhor. Mas se suas obras forem de metais, ela vai resistir o fogo do Senhor. E eu vejo tantos irmãos trabalhando para Deus, reclamando, murmuram de tudo. Se o pastor passar 10 minutos do culto, mas é uma reclamação, o pastor está demorando, não sei o quê. Mas ficava lá, na vida, drogado, bebendo, pinguço, safado, sem vergonha. Ficava perdendo dinheiro, perdia a noite, perdia a saúde. E chega aqui na igreja e reclama de tudo. Reclama. Irmãos, olha o que eu vejo aqui de reclamação. Tem gente que reclama porque não tem copinho d'água ali no bebedouro. Irmão, não tem copinho? Diga assim, graças a Deus, Senhor, porque tem água. 150 litros de água gelados. Estão ali, ó. Filtrado 2 vezes, lá em cima e ali. Água pura. Reclama porque está frio, porque está quente. Reclama. O povo murmurador!
reclama de tudo. O que você tem feito para a obra de Deus? Normalmente os reclamadores são aqueles que não fazem nada. Hoje nós estávamos aqui trabalhando na obra de Deus. Nós tivemos aqui um culto maravilhoso, depois tivemos uma refeição maravilhosa. E eu vi tantos irmãos trabalhando, mas eu também deixei de ver muitos irmãos que não vêm e não ajudam e não fazem nada na casa de Deus. Tem gente que ainda chegou e falou assim, olha, mas eu não gosto de linguiça. Meu irmão, então compra para quem gosta e doa. Abençoa as pessoas, amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Não venha murmurar comigo não, reclama comigo não. Encher minha paciência não, tá? Não enche minha paciência não. Nós estamos pregando a palavra, irmãos. Escutem, guarda a palavra. A gente prega a palavra e a pessoa ouve e depois peca, aí vai para outro lugar e diz, olha pastor, agora estou renovado. Vai cuidar da sua vida. Estou cansado de gente hipócrita. Cheia minha paciência, a gente perde tempo orando, jejuando, pagando preço pela vida da pessoa. Aí depois vem toda a lambrecada de pecado. Pior não é isso, pior é que quando desfaz de tudo que acontece na casa que ela se alimentou, se libertou, foi ajudado. É muita ingratidão. Mas isso aconteceu também com Jesus. Eu quero finalizar essa mensagem, mas tem coisas aqui ainda para passar para vocês, irmãos. Amém? Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Vamos correr aqui. Haverão sinais que precederão a segunda volta de Jesus. E essa segunda volta de Jesus aqui é a segunda etapa da segunda volta. Não será para a igreja. A igreja não estará mais aqui. Ela não estará mais aqui. Primeiro sinal serão o sinal dos escarnecedores. A palavra de Deus nos diz, e está registrado que cada um que escarneceu da palavra, está em 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 3 e 4. Eles serão confrontados diante do Senhor. O segundo sinal da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será o sinal de guerras. Mateus 24, versículos 6 e 7. Guerras, e nós já vivemos disso. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. É mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é, o pior ainda vai vir. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. É o que nós estamos vivendo hoje em todo o planeta Terra. O número de pessoas que estão morrendo por fome aumentou. E pestes e terremotos em vários lugares. Isso é o que está escrito na palavra do Senhor. O próximo será o sinal de fome, realmente. Fome é o mesmo versículo que eu li que inclui essa questão do que acontecerá. É a fome. E hoje nós pensamos como esse planeta vai se sustentar se não houver investimento e cuidado para que haja alimento na face da terra. É muito triste o que está acontecendo, a soberba das nações, a arrogância, muitos reinos e poderes despóticos e desgraçando a vida de milhares de pessoas. E por se tratar dessa questão, a gente vê o lado da corrupção, o lado da maldição entrando e a fome chegando. E também haverá pestilência. Mateus 24, 7 também é um quarto sinal. E também haverá sinal de terremotos. Também Mateus 24, 7. E já está acontecendo e nós sabemos que isso ocorre no mundo todo. No mundo todo. E também acontecerá tempos difíceis, o qual nós lemos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, os tempos estão trabalhosos. Às vezes eu paro para conversar com os pastores. É duro ver o tipo de pecado e de coisas que nós temos que confrontar com as Escrituras e as pessoas estão debochando da palavra. Tempos trabalhosos. As pessoas não estão ouvindo mais a voz do Espírito Santo. Modismo entrou na igreja. Entrou modismo na casa de Deus. O mundo está na casa de Deus. O mundo. Aqui não é lugar de entretenimento. Quer rir, quer brincar? Vai assistir o Silvio Santos. Eu não vim fazer vocês rirem. Eu vim fazer vocês pensarem no reino de Deus. Nós temos uma preocupação, irmãos. É pregar, é anunciar, é respeitar essa palavra, esse ambiente que é o ambiente do Senhor. Quer brincar? Vai para o mundo. Vai para as folias da vida.
mas não brinque com Deus, não brinque com a palavra. O que mais nós enfrentamos hoje é esse espírito da mente das pessoas. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha só, quanta coisa. 7º sinal, irmãos, é o temor. As pessoas hoje estão tomadas por medo. Há um espírito hoje que domina as pessoas, que as pessoas não estão vivendo mais aquilo que deveriam viver por causa de medo. O terror tem dominado as pessoas. Pessoas estão vendo com medo de sair, medo da morte, medo de enfrentar os problemas. O medo está dominando. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. Nós encontramos: haverá sinal no sol e na terra, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, medo, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladíssimas. Bom, nós temos também ainda os sinais dos dias de Noé. É aí, Mateus 24, 37 a 39. As pessoas não estão nem ligando. Eu estava ouvindo hoje a irmã cantando aqui no ensaio, e eu estava lá no gabinete. Irmãos, eu fui agraciado, eu falei: Jesus, o que está acontecendo aí embaixo? Aquele louvor tocou a minha alma, sabe? Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu pergunto a vocês, quanto tempo que vocês não sentem esse gozo, essa alegria no espírito? Eu não estava aqui não, irmãos, eu estava lá em cima, mas eles estavam ensaiando aqui, aquilo encheu a minha alma. Nos dias de Noé aconteceu justamente o contrário. As pessoas não tinham satisfação com as coisas de Deus e nem se preocupavam com o advento que viria a respeito do dilúvio. As pessoas estão vindo para a igreja, estão ouvindo, mas não estão acreditando. Estão cantando, mas aquilo não tem qualquer influência nas suas vidas. Continua com os mesmos erros, com os mesmos pecados. Os dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, nada mudou. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está acontecendo a mesma coisa. Às vezes eu ligo para as pessoas e falo assim: meu irmão, sentindo saudade de você. Você não tem vindo mais à escola dominical, escuto. Pastor, estou trabalhando muito, pastor. Aí eles acham que eu estou fazendo isso porque eu tenho alguma compensação. Eu faço isso por cuidado de suas almas. E as pessoas não se preocupam. Sabe, a vida está acontecendo, os sinais estão ocorrendo, está acontecendo isso. E não perceberam até que houve o dilúvio. Pode passar por último sinal. O sinal do Evangelho. Mateus 24, 14, nós vamos ler esse texto. O que diz? Vamos ler junto, igreja? E estes... Amém. Esse evangelho tem que ser pregado em todos os cantos da terra. Tem que tocar em cada pessoa. Quando esse evangelho chegar, então será o fim. É o que nós estamos fazendo aqui, pregando, anunciando, falando. E nós queremos que você pense na sua vida eterna. Ninguém sabe como será o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Nós temos que ser sabedores da nossa responsabilidade. Às vezes, eu até comento isso com os pastores. A gente fica levando os irmãos como se fosse pessoas num carrinho de mão. Tem gente que é uma pedra pesada para vir para o culto. Gente difícil, parece que tem as pernas amarradas, com corrente. É difícil. Pastor, é difícil ir no culto, é difícil ouvir na oração, é difícil. Meu irmão, você tem certeza da sua salvação? Porque é impossível uma pessoa criar tanto problema para aquilo que foi chamado, para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Eu tenho dificuldade, a sua dificuldade não é dificuldade física, mas é dificuldade espiritual. Pode orar que tem demônio nesse negócio aí. Tem um capiroto te segurando aí. Tem um tranca-tudo aí na tua vida. Porque aquele que é liberto, que é livre, está disposto a amar e a louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia!